Sejam bem-vindos ao De Frente com o Especialista. Meu nome é Adonai Guedes, eu sou nutricionista, residente em terapia intensiva pela Unifesp e hoje a gente vai falar sobre gastroenterologia. E hoje a gente está com a presença ilustre Moisés Pinheiro, nutricionista pela UFRJ, especialista em gastroenterologia pela USP e mestre em ciência também pela USP. Muito obrigado pela presença, Moisés. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Moisés, vamos começar os papos? Vamos Então lá. a gente precisa começar assim do início, concorda? Com certeza. Então me fala, quando você decidiu fazer residência, como é que foi esse processo para você? Olha, a residência para mim ela foi algo muito ao acaso, né? Então eu sempre quis área acadêmica, então eu desde a graduação eu sempre fui muito envolvido com ligas, com monitorias, então eu sempre soube que eu queria ser professor. E aí uma professora minha, que até hoje é assim, uma das minhas mentoras da vida, ela virou para mim e falou assim, olha, não faz mestrado, doutorado direto, porque senão você vai ser um estudante profissional. Você precisa de prática. Aí eu falei, não, então vamos para residência, né? Ela faz a residência porque lá você vai conseguir mais prática e isso, por exemplo, se você se tornar professor um dia, vai melhorar muito sua aula, sua didática, você vai ter mais prática, experiência. Então, quando eu decidi fazer a residência em si, eu ainda não tinha a intenção, assim, aquele sonho de tipo, nossa, vou ser especialista em alguma coisa. Sim. Não, eu entrei na intenção de tipo, vou lá aprender a prática para realmente conseguir dar aula muito melhor, né? Eu consegui, por exemplo, ser um professor de uma faculdade pública, que era o meu sonho quando eu estava ali me formando. Então, a residência, ela veio muito nesse momento, de eu querer realmente ter mais prática para conseguir realmente me tornar um professor, né? Então, ali durante a residência, a gente vai vendo que os caminhos eles vão se trilhando de outras formas, mas a residência Tudo acaba se surgiu misturando nisso. dentro da residência. Tudo se mistura, né? Nossa, nem me fala. Exato. A gente tem basicamente a mesma história com o porquê, o quando Olha entrar só. na residência. Eu também tive professoras, na verdade, dando ênfase em professoras, porque foram elas, que me falaram a mesma coisa. Falaram assim, olha, se você quer carreira acadêmica, vamos pensar em uma experiência prática, porque você tem um dedinho na clínica e talvez a prática faça uma grande diferença quando você estiver lá, na ponta, dando as aulas e esse manejo. E eu acho que a gente realmente, enquanto residente, a gente não entra pensando assim, vou sair do especialista. Estou entrando Não. na residência, seja o que Deus quiser e por aí Exato. que vai. Mas me tira uma dúvida. Nesses 2 anos de residência, imagino que você deva ter visto, assim, todos os casos possíveis da intervenção cirúrgica mais simples, entre aspas, até a mais avançada. Teve algum, assim, que você viu e falou, meu Deus. Olha, ali no HC para mim foi uma surpresa muito grande, né? Então, primeiro de tudo, eu sou do Rio, então eu não imaginava vir para São Paulo, né? Fiz a prova assim por mera tentativa de fazer assim, uma tentativa, né? Fazer uma prova a mais. Não, a gente já tem. Né? Então, aí acabou que vim. E quando eu cheguei aqui, minha residência, ela começou dia 2 de março de 2020. E aí, o meu marco primeiro de tudo foi a pandemia. Né? Então, se eu for colocar algum caso ali que eu traga ali de experiência, primeiro de tudo foi o Covid. Né? Então, eu passei a minha residência os 10 meses inteiro dentro da pandemia ali, dentro do HC. Né? Então, o HC ele foi o maior covidário da América Latina, então era mais de 1.000 leitos só de Covid. Então, para mim, esse foi o ponto, assim, mais alto da residência quando a gente fala sobre a questão de doenças. Mas aí, quando eu penso realmente na área de gastroenterologia, que é o objetivo, né, do podcast, eu trago muito a questão da vivência que eu pude ter ali dentro em relação principalmente à área de transplante. Né? Então, a gente tem muitas doenças, assim, clínicas, mas o que mais me brilhou os olhos durante a residência foi a questão do transplante. Então, ali dentro tem uma equipe de nutrologia, de MTN, né, de equipe multiprofissional de terapia nutricional muito forte. E ali também é um dos lugares pioneiros de se fazer transplante de intestino. Então, é uma das coisas assim que eu nunca pensei em vivenciar. Né? Então, existe uma doença que se chama pseudoobstrução intestinal crônica, que é como se fosse um intestino curto, mas ele tem todo o intestino, mas o intestino não funciona. Então, ele é um intestino totalmente disfuncional. E a indicação, realmente, para esse paciente é fazer um transplante de intestino. E ali na residência em si, eu vivenciei mais ou menos 4 pacientes que fizeram esse procedimento. Que é algo, assim, totalmente inovador, né? Então, eu tive essa oportunidade de vivenciar isso e foi, assim, para mim,
o ponto mais alto da residência, de poder realmente vivenciar uma doença, assim, no dia a dia. Nossa, isso aí, esse tipo de caso é o caso que, assim, eu só vejo... A pessoa geralmente acaba vendo no livro. Exato. E você teve a oportunidade de ver isso na prática. E te falar que no livro, né, quando eu tava estudando para residência, uma professora minha, ela virou e falou assim, falando sobre essas doenças, né? Uhum. Síndrome do intestino curto. Isso aqui não cai em prova, pode esquecer. Foi isso Sempre que eu acaba- ouvi falar sobre... Nossa, nenhuma experiência É é isso, individual. entendeu? Foi o que eu ouvi falar sobre síndrome do intestino curto no Rio. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, o HC é o local que mais se trata pacientes com síndrome do intestino curto. Então, hoje, para mim, falar de intestino curto é algo totalmente de dia a dia, de Sim. rotina, né? E isso foi a experiência que eu pude ter ali no momento da residência também, né? Então, tirando todo o momento de pandemia, que foi extremamente caótico, desesperador, né? Atípico. Acho que a palavra seria atípico. Mas também trouxe um crescimento, um aprendizado e um amadurecimento para todo mundo que vivenciou isso. Os casos realmente do Hospital das Clínicas são assim, é aquele caso que você fala assim, não tem mais solução, vai para lá. E aí é onde você vê todo o desdobramento dos médicos, dos nutricionistas, de todos os profissionais realmente para mudar a perspectiva de tratamento desses pacientes, né? Então é bem diferente esse momento. E o caráter da sua residência? Você tá me falando mais coisas vinculadas ao hospitalar, né? Uhum. Mas você teve acompanhamento ambulatorial, teve experiência Então. ambulatorial? Aí é que tá. A minha foi totalmente atípica, né? Então, o primeiro ano da minha residência, como que funciona? São 6 meses de ambulatório e 6 meses de internação. Aham. Só que praticamente 9, 10 meses da minha residência foram só na internação por conta da pandemia. Então, eu não tive praticamente nenhuma de rotina de consultório, de ambulatório em si, né? Então, de 6 meses de ambulatório, eu tive 4 dias. Esse foi o meu Foi resumo, full foi a minha... hospitalar. Foi tipo, o hospitalar. que você precisa saber para atuar no ambulatório? É isso, isso e isso. Pronto. E agora você vai pro hospital? E aí, volta para o hospital, entendeu? Mas assim, hoje eu atuo mais em consultório do que a área hospitalar, né? Então, eu sempre falo que a residência, ela prepara a gente para qualquer coisa, né? E quando me perguntam sobre a residência, eu acho que durante a residência ninguém iria imaginar que eu estaria aqui falando hoje sobre a residência, né? Porque na residência a gente só pensa realmente em terminar, né? Porque realmente são muitas dificuldades, mas nada na vida é fácil, né? Para você ter um título de especialista não seria fácil, né? Mas quando a gente sai da residência, onde a gente percebe as portas que se abrem, onde a gente percebe realmente a experiência e o aprendizado que a gente adquire ali, que a gente leva realmente para a vida, né? Então, mesmo eu não tendo essa experiência de ambulatório que a residência deveria ter proporcionado, mas por conta da pandemia não conseguiu proporcionar, só pela maturidade, pelo aprendizado dos casos que a gente observa no dia a dia, é possível realmente você atender e fazer o que for realmente quando você sai da residência. Eu sempre falo que é isso. A residência é onde a gente pega os casos cabeludos, entendeu? Então, dentro de um consultório, você atende qualquer paciente, qualquer coisa que você queira fazer, você consegue a partir do momento que você tem essa experiência. Nossa. Gente, isso é uma resposta perfeita, 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 perfeita. Agora me tira uma dúvida. Quais foram, assim, as doenças mais raras que você acabou vendo nesses 2 anos de residência? Tá, ó, pseudoobstrução intestinal crônica, essa doença, ela é algo extremamente raro, né? E só realmente quem sabe tratar essa doença consegue diagnosticar. Às vezes a pessoa, ela vai sendo arrastada por anos com N diagnósticos, então isso acaba não chegando ali num consenso definido do que realmente é essa doença. Os casos de transplante de fígado, então, durante a residência eu sempre fui muito curioso, né? E sempre quis vivenciar tudo que a residência poderia me proporcionar. E eu assisti algumas cirurgias durante a residência. E uma das cirurgias que mais me marcou foi uma cirurgia de transplante de fígado ex-vivo, ex-situ, né? Que é quando você realmente tem ali um doador vivo doando um pedaço do fígado para outra pessoa. E eu pude acompanhar essa cirurgia, uma cirurgia super extensa. Então, foram casos realmente muito complexos, que a gente realmente vê muito na questão de um livro, por exemplo, que a gente nunca imagina que a gente vai ver numa prática clínica, né? E realmente ali durante o momento da residência eu consegui vivenciar.
Então, foram alguns casinhos aí que a gente consegue listar, né? Mas... Uma lista de uma página inteira Exato, de se fosse casos trazer complexos tudo... dentro da gastroenterologia. É porque, assim, a gastro, ela é tudo, né? Então, até Sim, quando a gente fala em questão de especialização, de nicho, né? A gente, dentro da gastro, a gente fica louco, porque você tem N coisas para você se atualizar, né? Então, existem realmente muitos casos complexos que daria realmente para ilustrar e trazer uma dificuldade, uma gama realmente muito significativa para a área em si. Quando a gente fala de gastroenterologia, a gente pensa, assim, de cara, trato gastrointestinal. Tá implícito, né, no que a gente fala. Mas, em casos que a gente precisa de uma via alternativa de alimentação, eu tô falando de uma nutrição enteral, de uma nutrição parenteral, assim. Como é que foi a sua vivência dentro da residência de gastroenterologia com esse cenário? Foi também muito forte, né? E pude aprender muitas coisas que eu levo hoje realmente até mesmo para fora da residência e para fora do ambiente hospitalar, né? Então, dentro ali um das coisas que eu não falei, né? Quando você perguntou da questão do ambulatório, eu não atuei no ambulatório que a nutrição proporcionava, mas o primeiro ano, então, eu falei, né? Eram 6 meses de enfermaria e 6 meses de UTI. E aí, os outros 6 meses era realmente a experiência de você também vivenciar dentro da MTN. E na MTN, nós tínhamos um ambulatório de síndrome do intestino curto. E ali dentro, realmente, existem muitos pacientes que fazem nutrição parenteral domiciliar, né? E esse a gente via muito realmente caso de pacientes que faziam parenteral dentro do hospital, então isso era muito comum, mas eu destaco principalmente essa vivência da parenteral domiciliar, que hoje realmente é algo que eu faço até na minha prática clínica de consultório, então E eu tendo acaba sendo alguns... outro mundo, né? Uma Outro coisa mundo. totalmente diferente que a gente tá Outro acostumado. mundo. Tem muito profissional aí, por aí que a gente conversa, a gente troca algumas figurinhas, que até parenteral, pelo nível de assistência que ele tá alocado, é algo fora do mundo. Agora imagina, uma parenteral caseira. Você não tem uma dosagem diária de marcadores para ver tolerância metabólica, está tudo bonitinho. Uhum. Você simplesmente, o paciente simplesmente está em casa. Uhum. E esse manejo? Não, então, quando o paciente está em casa com parenteral, a gente às vezes assusta um pouco e acha que vai ser o fim do mundo, né? Mas não. Né? Por exemplo, se a gente pensa em questões de taxa de infecção de catéter, os pacientes lá do HC, a taxa de infecção de catéter desses pacientes de parenteral domiciliar é às vezes até menor do que as da taxa de internação. Então, eles têm um aprendizado, eles têm um cuidado muito grande, né? E como é uma parenteral que eles fazem igual, sempre, muitas vezes é individualizada, né? Então, você tem ali o recebimento dessa parenteral diariamente, ou não, mesmo às vezes sendo bolsa pronta, não tem tanta necessidade de fazer um controle metabólico, são pacientes mais estáveis, né? Então, varia muito realmente do público. Mas sim, vivenciei muitos casos de nutrição enteral, de parenteral dentro da residência, né? E traz essa complexidade realmente para a área em si, que pede muito isso, né? Então, já vivenciei casos também, por exemplo, de pacientes que tinham câncer de língua, né? Então, a única terapia realmente era você fazer uma nutrição enteral para esse paciente, a gente não conseguia nutrir via oral. Então, N casos, né? Que realmente, quando a gente pensa na gastroenterologia, não tem como a gente não falar sobre nutrição enteral e parenteral. E isso é um dos pontos realmente que mais se destacam nesse tratamento desses pacientes na maioria das vezes. E teve algum caso, assim, pra você, durante esses 2 anos, que te marcou? Eu imagino que tem uma lista imensa, mas, assim, aquele caso que toda vez que alguém fizer essa pergunta pra você, você vai falar: poxa, foi esse, é esse. Olha, puxar aqui, mas sim, tem. Tem um caso de uma paciente que ela chegou pra gente no HC na época, totalmente desacreditada, né? Então, ela veio já, assim, meio que pra realmente morrer, né? Então, já não tinha mais solução, os hospitais já tinham meio que aberto mão dela. E ela tinha, assim, uma catástrofe abdominal muito grande. Então, o intestino totalmente mexido. Ela tinha ali um quadro, teoricamente, chamado de oncológico, né? Então, tinham feito uma cirurgia abdominal nela. Tinham dado um diagnóstico também de síndrome do intestino curto para essa paciente, já fechando um diagnóstico de que ela provavelmente não teria um prognóstico muito favorável. E aí o Dr. André Lee, que é um cirurgião lá do HC, muito renomado, e quando a gente fala de intestino, ele é o nome. Ele pegou e assumiu esse caso, ele falou assim, não, acho que ela tem muita solução. Então ele olhou os exames, viu que ela tinha muito intestino, e a partir disso começou todo o tratamento dessa paciente. Foi uma paciente que ficou com a gente mais de 1 ano, e o que me marca muito é que ela chegou, assim, uma paciente totalmente debilitada, né, muito desnutrida,
E o manejo clínico era muito difícil. Ela tinha uma fístula, né? Uma fístula mais proximal, né? Bem ali no início do intestino. E todo o restante do intestino dela estava meio que sepultado. Então, eles meio que diziam que aquele intestino ali já não tinha mais nenhuma viabilidade. E aí foi quando o Dr. André sugeriu de fazer um procedimento que se chama fistuloclise, que eu nunca nem tinha imaginado de conhecer esse procedimento, que é você retirar todo o quimo, todas as secreções entéricas que tem ali saindo dessa fístula mais proximal e pegar e reintroduzir todo esse quimo naquele restante, naquela continuação de intestino. O Dr. André, ele sempre trazia uma contextualização falando que é como se o intestino que tivesse a fístula, né, tivesse correndo a fístula, tivesse totalmente saudável, e aquele intestino que está para baixo, pós-fístula, fosse um tubo de PVC. E se ele fosse tentar juntar esses dois intestinos, não teria como, porque eles estariam anatomicamente completamente diferentes. E aí, essa paciente, ela foi sendo tratada. Eu lembro que para fazer a avaliação nutricional dela era algo, assim, muito desafiador. Ela era muito desnutrida, ela não conseguia se mexer na cama, então a gente tinha que pegar ela no colo. Nossa. E aí, a gente acompanhou ela durante 1 ano. E aí, o desfecho foi que ela sobreviveu. Ela saiu, assim, muito bem. Saiu andando. Saiu, assim, uma nova mulher. Então, um caso que tinha ali um prognóstico realmente já de terminalidade, né? De fechar ali um diagnóstico dizendo que é uma paciente que já não tinha mais o que se fazer. A gente conseguir realmente trazer essa paciente, reverter esse quadro clínico pela terapia nutricional, né? Que foi principalmente o que foi feito com essa paciente. Teve ali os procedimentos cirúrgicos, mas o que salvou realmente essa paciente foi a terapia nutricional. Né? E isso a gastro realmente proporciona para a gente dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. Eu acho que quando a gente consegue ver que a nossa terapia, ela devolve um pouco de qualidade de vida para o nosso paciente, meio que faz tudo valer a pena, né? Tudo. Todas as coisas, todos os intempéries, todas as noites que a gente passa estudando, em casa colando um post-it na parede para poder passar nas provas, tudo faz... É isso. Tudo começa a fazer um pouco de sentido. É isso. Mas, Moisés, me tira uma dúvida. A gastro, eu imagino que ela está sempre em atualização, né? Sim. Tem alguma coisa, vamos falar diretamente pro pessoal que tá aí de casa escutando, que tá estudando para as provas, tá aqui Olha tentando se gabaritar atualizar, qualquer questão de gastro que caia. Tem alguma atualização da gastro que tá muito quente? Olha, saiu agora um consenso de constipação, né? Então, Boa. acabou de sair, foi recentemente, publicado agora no finalzinho dos meses, né? Ele fala muito sobre o que eu acho legal desse novo guideline. Primeiro que a constipação, muitas vezes, ela é ignorada, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal que eu dou aula também, que quando a gente fala de constipação, muitas vezes tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Porque dentro do hospital, por exemplo, é totalmente negligenciado, né? E é silenciosa. Diarreia é assim... Acabou! A garota dos olhos de Entendeu? ouro. E se o paciente tá constipado... Maravilha! Mais um dia sem evacuar, gente. Exatamente. Essa é a realidade, É tá? a realidade, entendeu? E aí, quando a gente fala de manejo clínico, já tem muitas práticas, né? Então, o guideline, ele reforça o manejo clínico medicamentoso, mas o que eu destaco muito é a questão também de fatores modificáveis que o guideline traz que outros não traziam, né? Então, ele reforça a importância, por exemplo, de um consumo maior de fibras. Então, ele traz recomendação de fibras. Ele reforça também a questão de você ter ali um estilo de vida mais saudável em relação a sedentarismo. E também a outras práticas, né? Que a gente aí acaba muito mais de questão médica, de higiene, realmente. Mas é muito mais voltado para essa parte de fatores modificáveis que eu posso destacar. Uhum. E outro ponto que eu também acho válido de pensar é na cirurgia bariátrica. Uhum. Acho que também, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, saíram umas publicações interessantes esse ano. Então, por exemplo, mudaram as recomendações para indicação à cirurgia bariátrica, né? Então, antigamente, nós tínhamos uma recomendação pautada pela Sociedade Americana. Em 2022, a Sociedade Americana tinha já reconhecido novas indicações, a Sociedade Brasileira ainda não tinha aderido. E nesse ano, a Sociedade aderiu realmente às indicações de 2022 da Sociedade Americana. Então, também foi uma recomendação assim, bem interessante, modificando as indicações da cirurgia bariátrica. Então, acho que isso é uma das coisinhas assim, que caem muito em prova, né? Que realmente podem... Cirurgia bariátrica, sempre tem uma questãozinha. Sempre tem uma questãozinha. Sempre tem uma questãozinha. E o que mais mudou realmente de cirurgia bariátrica foi a questão da indicação. Então, eu dei uma lida
Deu uma lida não, gente. Eu realmente li o conceito Por alto! o conceito de constipação. E eu vi que o que me chamou bastante atenção foi que agora a gente tem um recorte temporal, né? 4 semanas, se eu não estiver enganado, para suplementação de fibras, para que a gente tenha um efeito. Exato. Uma das coisas que eu acho que é legal que eles destacaram, primeiro de tudo, é fazer o rastreamento dessa constipação, né? Então, entender a etiologia realmente da constipação. Sim. Né? Porque é um guideline falando sobre constipação crônica, né? Mas a constipação, ela realmente é multifatorial, né? Então, primeiro de tudo, é ter uma boa anamnese, é entender quem é o paciente que a gente está lidando, ver realmente quais foram as tratativas e os tratamentos que esse paciente já fez, o que teve de sucesso e insucesso, né? E aí, sim, a gente realmente fazer conciliações em relação a uma terapia de suplementação de fibras, de probióticos, dependendo do paciente. Às vezes a gente pode ter ali algumas indicações, não são tão robustas assim, mas podemos abrir mão em algum determinado momento se for um paciente que a gente já tentou N estratégias e não teve sucesso. Mas realmente o ponto principal é entender, que eu sempre falo até mesmo com o paciente, com o aluno, a gente tem que entender a causa, né? Porque se a gente fica tratando somente sintomas, a gente realmente, no final das contas, não está tratando nada. Então, o primeiro ponto de tudo... só com a peneira. Exato. Então, primeiro de tudo, é uma boa anamnese. A gente entender realmente isso. Eu achei legal, porque a diretriz também reforça a questão de você fazer uma boa anamnese com o paciente. Então, tira uma dúvida. O nutricionista, que é especialista em gastroenterologia, eu imagino que ele tem, assim, um leque de mercado de trabalho, né? Me conta um pouquinho sobre o mercado de trabalho dentro da gastroenterologia. Olha, o mercado de trabalho dentro da gastro, ele realmente é muito amplo, né? E se a gente for parar para pensar, são várias especialidades, né? Então, quando a gente está dentro da residência, a gente atende tudo, Sim. né? Você não tem ali, distinção. não tem distinção. Você vai realmente atender o que está vindo, né? E isso eu acho muito legal e interessante, né? Mas o que eu acho bacana é quando a gente termina a residência, que a gente vai ali atender, né? Ou dependendo de quem for, mas... Quando a gente pensa na gastro, a gente pensa muito num manejo mais clínico, ambulatorial, de consultório. Eu acho que é uma área muito em alta, realmente. E isso tira um pouquinho da foco da questão da residência ser só para quem quer hospital e não, né? Mas eu foco muito na questão da gastro para a gente nichar a gastro, né? Então, você pode ser ali um especialista de atender somente pacientes com doença celíaca, somente pacientes que vão fazer uma cirurgia bariátrica, somente pacientes com doenças intestinais, né? Então, uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino irritável. Então, a gastro, ela é muito ampla, dá para você atender tudo, mas também dá para você nichar muito a área que você quer trabalhar, justamente porque às vezes você não consegue se atualizar em tudo, né? São muitas coisas, né? São muitos temas que se você muitas realmente... atualizações, as coisas mudam o tempo todo, exatamente. 24/7 tem uma coisa nova. Então, se você fosse realmente querer dar conta de tudo, pode ser que não funcione tão bem, né? Mas, claro, às vezes vai funcionar, às vezes você consegue dar conta, né? Mas o que eu acho legal da gastro é isso, a gente consegue nichar mesmo dentro da própria especialidade, né? Você não precisa ser um gastro generalista, você pode ser um gastro especialista em algum assunto e aí sim se tornar mais referência ainda dentro dessa especialidade, que é extremamente ampla. Tem algum conselho, assim, que você daria para quem tá em casa agora, pensando, poxa, eu quero gastro? Primeiro ponto de tudo é se especializar. Vamos começar aí. Vamos começar do básico, do zero. Eu acho que assim, a especialização é o ponto principal. Né? E quando a gente fala de especialização, a gente está falando de quê? De residência, né? Que é Padrão o que dá padrão ouro, que traz ali, lá da nossa primeira pergunta, né? É o que vai trazer a prática, e isso realmente faz toda a diferença. E realmente está muito atento às novas publicações, né? Então, a gastro, ela muda muito o tempo inteiro, né? Então, tudo na nutrição e tudo na área da saúde, ela é extremamente imutável, né? Não tem realmente uma coisa que ela é extremamente conceituada e totalmente tida como 100% de certeza. Então, acho que o primeiro ponto de tudo é se especializar, depois estar sempre atualizado e, claro, seguir realmente aquilo que você gosta, né? Então, se a gastro é realmente a área que faz seu coração bater, a área que faz realmente você querer realmente dar o seu melhor, principalmente pensando em melhorar a vida de pessoas, né? Que a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com vidas. Sim. É realmente a área que, com certeza, você vai ser bem recebido e bem acolhido, né? E aí, um ponto interessante é que
Hoje, vendo ali no Instagram, né, tem uma nutricionista que eu tenho ali amizade, e ela estava falando sobre prova de título, né, que é outra forma para a gente também ter ali a especialização, né, então você fazer uma pós-graduação, por exemplo, e depois prestar uma prova de título. E ela postou um dado de que somente 0,06% dos nutricionistas são especialistas em gastroenterologia hoje no Brasil. Então a gente vê, não é nem 1% dos nutricionistas. Então realmente é uma área muito grande. É uma área que a nutrição tem muita intervenção, né? E, consequentemente, tem muito campo também para ser explorado, né? Tudo na nutrição, a gente não tem essa competitividade, né? Tem espaço para todo mundo. E dentro da gastro, a gente vê que realmente tem mais espaço ainda. Então, quem tem interesse em seguir a gastro vai ser muito bem-vindo, com certeza. Só aproveitando esse gancho, tem uma fala de um professor... Teve, na verdade, uma fala de um professor meu, já pegando esse gancho de atualização, ficar o tempo todo tentando acompanhar o que é que os autores estão vendo, estão descobrindo, o que é que está saindo. Que ele falava que para a gente ser um bom profissional, a gente não precisa produzir ciência, a gente só precisa ler ciência, consumir ciência. Isso é algo que me pegou. Então, aproveitando esse gancho, tem algum material, assim, algum livro que fala sobre gastroenterologia que você recomendaria, assim, pra gente? Olha, eu gosto muito do livro do Dr. Dan Watsberg. Sim. Né? Então, inclusive, a Bíblia. Né? Inclusive, tá saindo novas publicações esse ano, né? Então, tá lançando um novo livro. Então, até mesmo para a residência, acredito que para os próximos anos vai ser aí um dos livros nos editais, né? E participei de alguns capítulos desse livro recente que está sendo lançado, né? Primeira mão, galera. Olha aí, em primeira mão. Falei sobre obesidade e cirurgia bariátrica, né? Então, um dos livros que eu gosto muito, principalmente pelo peso realmente dos autores, né? Então, aqui em São Paulo, realmente, eu acho que é onde se tem o maior público realmente de especialistas, né? E grande parte dos especialistas participam desse livro. Mas, assim, quando a gente fala de material científico, nada é melhor do que as nossas famosas e conhecidas diretrizes e guidelines, né? Então, é daí que a gente escreve um capítulo de livro, né? É daí que sai realmente as grandes publicações, né? Então, acredito que realmente se basear nas publicações mais atuais, mais recentes, né? Quando a gente está muito na graduação, a gente foca muito em livro, né? Depois livro. Depois que a gente sai da graduação, a gente vê que é PubMed na veia, entendeu? É caçar lá, sentar a bundinha, caçar realmente um bom artigo que responda aquilo que a gente quer realmente entender, né? Então, tem livros hoje muito bons, mas nada realmente é melhor do que uma boa diretriz bem atualizada. Então, diretrizes da ESPEN, da ASPEN, diretrizes realmente de consensos dali da área da gastro mesmo, né? Então, da AGA, por exemplo. Então, tem várias realmente que dá pra gente ficar atento e atualizado muito bem na área da gastroenterologia. E a gente agora tá entrando no nosso encerramento. Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido. Mas a gente também tá entrando na minha parte favorita da entrevista. Sem clubismo, tá, galera? Vamos lá. Então a gente vai fazer... Eu sugiro, na verdade, pra você que a gente faça um bate-bola. Então, eu vou te falar uma coisa, uma expressão ou um termo, na verdade, vinculado à gastroenterologia. E eu quero que você me responda com o que vier na sua cabeça. Tá, fechou. Vambora. Podemos começar? Vamos. Então vamos começar leve. Ai, meu Deus. Tô até me ajeitando aqui na cadeira, pessoal. Me ajeitar também, deixa eu respirar, tomar uma água, calma. Toma água. Foi, posso, tô pronto. Vamos lá. Probióticos. Eita, isso é leve, né? É leve. Olha, eu diria que esses aí são os queridinhos do momento, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que existem realmente algumas limitações quando a gente fala de probióticos, né? Então, os estudos, eles são muito heterogêneos, né? Então, quando a gente fala de estudos muito heterogêneos, eu quero dizer que a gente não tem um consenso do qual é a dose, qual é a cepa, qual é o tempo de tratamento, né? Então, os estudos, eles são muito diferentes. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma meta-análise, juntar todos esses artigos e fazer realmente ali um consenso, trazer uma recomendação forte, não tem realmente uma forma de juntar essas informações, porque eles são muito diferentes. Então, claro, tem algumas indicações formais, né? Então, para diarreia, por infecção de Clostridium, você tem ali algumas evidências mais robustas. Tem uma revisão sistemática da Cochrane, por exemplo, muito boa. Mas, realmente, a gente ainda tem muitas limitações, né? Vejo que é realmente um ótimo caminho, né? Eu acho que os estudos daqui para frente, eles realmente vão
trazia algumas respostas interessantes, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa de parcimônia quando a gente fala de probiótico, né? Por mais que esteja super em alta, sejam os queridinhos, a gente precisa ainda de muita parcimônia para utilizar esses probióticos. Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. O povo gosta de prescrição, né? Tudo aquilo que vem ali prescritinho. Se puder carimbar, aí é que fica melhor. Hoje o povo usa probiótico para falar que vai influenciar, por exemplo, em perda de peso. A gente não tem evidência para isso, né? Então... E a gente só começou, tá, pessoal? Ai, meu Deus. Podemos? Medo. Vai, solta, vai. Pode dificultar um pouquinho mais, mas talvez não dificulte tanto pra você. Doença celíaca. Essa eu gosto. Ai, probiótico não? Não, essa eu gosto mais. Mas é aquilo. Todo mundo acha que tem, mas no final das contas, menos de 1% tem. Hoje só polêmicas. Menos de 1% da população mundial tem doença celíaca. Mas hoje, quando a gente para pensar em doença celíaca, existem duas vertentes, né? Existe a vertente da gente pensar daquela pessoa que exclui tudo de glúten da alimentação, né? Então, aquela pessoa que não tem a doença, mas que faz muito consumo de alimentos sem glúten, achando que vai ter uma alegação ali em relação a ser mais saudável. E existe realmente a pessoa que tem a doença celíaca, que é o objetivo, né? Então, eu tive recentemente num congresso, na SBAD, que eu dei uma aula sobre doença celíaca. E grande parte do congresso, das palestras de doença celíaca, se falava muito em relação à fiscalização que nós temos hoje dos produtos sem glúten. Quando a gente fala que um produto ele é sem glúten, ainda existe uma tolerância que a Anvisa permite de você ter ali traços de glúten dentro desse alimento, né? Porque, de acordo com alguns estudos, algumas pessoas elas poderiam ainda ter um limiar para essa tolerância. Mas, no final das contas, isso não é muito fiscalizado. Então, as pessoas que têm doença celíaca, elas podem ali ter um consumo ainda de traços desses alimentos industrializados, que no final das contas, se somar, pode ser uma quantidade muito significativa. Então, acho que quando a gente fala de doença celíaca, existe um campo muito grande para ser explorado. É uma das áreas que eu mais gosto na gastro, justamente porque o manejo ele é extremamente do nutricionista, né? Então, é um manejo que nós, nutricionistas, temos muita atuação, né? Quando eu dei essa palestra lá na SBAD, no congresso, foi uma palestra muito interessante, porque os gastros, eles tinham muito interesse, muita curiosidade de saber sobre nutrição e doença celíaca, né? Sobre questões de contaminação cruzada. Então, é um campo que é muito bom para ser explorado, né? Tem muitas coisas ainda para serem exploradas e serem realmente revistas e revisitadas, e eu acho que esse é o caminho, né? Então, também agora se criou o IBREDOC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Doença Celíaca. Esse eu não sabia. Acabou de ser criado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, que é o IBREDOC. Então, acho que é um campo realmente que nós, nutricionistas, temos total atuação e cada dia mais vai ser explorado, né? Então, é uma área, assim... A gente tem que se apossar disso aí, gente. A gente tem que vestir a camisa. Entendeu? Então, assim, e assumir um o protagonismo. Hot topic. Exato. Ótimo. Podemos ir pro próximo? Vai, solta. Síndrome do intestino curto. Esse eu gosto muito também. Você gosta? Mas esse aí é o inverso. Esse daí é praticamente... Quase ninguém acha que tem, mas muita gente tem, né? Quando a gente fala de síndrome do intestino curto, como eu te falei no início, né, na nossa conversa, algumas pessoas elas nem sabem o que é, né? Então, existem muitos casos de subdiagnóstico, né? Então, muitas vezes os pacientes eles passam anos realmente com uma diarreia crônica, né? Ninguém consegue explicar. A pessoa, quando vai fazer uma ressonância, consegue ver lá a metragem de intestino, é um paciente de intestino curto e nunca foi tratado para isso. Então, hoje, também, aqui em São Paulo, o HC está criando um centro de reabilitação intestinal. Então, é um caso ali que vai ser realmente tratado com outros olhos, né? Então, se fala muito da questão de transplante de intestino. Uma das indicações são pacientes de intestino curto. Então, também são áreas que nós, nutricionistas, temos muito a explorar, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa desconhecida, né? Então, se você nunca ouviu falar sobre a síndrome do intestino curto, é interessante realmente entender, porque o manejo nutricional também na síndrome do intestino curto, ele é fantástico, né? Então, nós, nutricionistas, temos muita atuação no manejo oral, no manejo interal e paraenteral. Então, é uma patologia, uma doença especificamente que a gente consegue ter uma atuação muito grande. Então, melhorando realmente os casos de diagnóstico, né, que é interessante, é mais relevante, é saber que nós, nutricionistas, temos uma atuação muito significativa quando a gente fala de síndrome do intestino curto. Nossa, perfeito. E agora, a gente acabou que no início falou um pouco sobre isso, talvez a gente deu um leve spoiler, mas agora a gente vai para constipação.
Gosto. Essa eu considero polêmica. Essa daí é o que a gente falou, né? É o esquecida no rolê. Esquecida, assim, ó. Esquecida, passa. Colocaram ela aqui entendeu? do lado, ela ficou aqui do lado e a gente seguiu o baile. E a gente falou um pouco, né? Mas eu acho que a constipação, o ponto principal é justamente a gente entender realmente o motivo da constipação, né? E eu falo para os meus pacientes, não é normal a pessoa ter constipação. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho constipação a vida inteira. Tá, mas você teve realmente um quadro clínico não tratado a vida inteira. Então, não quer dizer alguma coisa errada. Vamos tratar, meu amor? Por favor. Né? Então, eu falo que realmente também é um manejo que nós temos muita atuação. Existem realmente muitas formas de tratar essa constipação, mas o primeiro ponto de tudo é entender a causa da constipação, né? É realmente um fator emocional, né? É realmente uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, com um fenótipo mais de constipação. Então, qual é o manejo, né? Junto com gastroenterologia, um gastroenterologista, e aí eu bato muito na tecla sempre. Nós, nutricionistas, especialistas em gastro, não temos como fazer nada sem o gastro. Né? Então, é realmente um casamento, né? Eu tenho muitos gastros que eu trabalho em parceria, sou apaixonado por eles, né? E eles valorizam muito, realmente, a importância de nós nutricionistas e da nutrição. Então, realmente, é identificar qual é a causa dessa constipação, né? Realmente fazer uma boa anamnese para aí sim a gente conseguir tratar, intervir nesse paciente constipado de uma maneira adequada e ter uma resolução, né? Então, não normalizem constipação, não é normal ter constipação. Não é normal ter constipação, tá? É o famoso, por favor, né? Tá enfesado, né? Não é legal sem ser enfesado. Não é legal, por galera. favor. Vamos deixar o dia das pessoas mais felizes, né? Fazer o número 2 faz isso. E a última, infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas eu acho que é a cereja do bolo, galera. Tá. Microbiota intestinal. Essa daí é a mãe de todas, né? É assim, quando a gente fala de microbiota, a gente fala muito da questão do famoso ovo e a galinha, né? Do que vem primeiro, né? Hoje os estudos, eles são muito... É uma relação muito bidirecional, né? Então, a gente sabe que a microbiota influencia muitas vezes na doença e a doença também pode influenciar nessa microbiota. A gente não sabe muito o que vem primeiro, né? Mas eu acho que realmente, quando a gente fala de microbiota, a gente consegue entender muitas vezes, né, a evolução de doenças, a gente consegue entender muitas vezes a manutenção de doenças, até mesmo se a gente pensar dentro de um contexto hospitalar. Se a gente parar para pensar num paciente crítico, por exemplo, que tem uma desbiose intestinal, é um paciente que tem mais translocação bacteriana, é um paciente que infecta mais. Então, tem muitos estudos realmente mostrando o impacto da microbiota intestinal. E quando a gente fala dessa questão de ovo e galinha, né, na doença inflamatória intestinal, por exemplo, já se tem alguns estudos mostrando que antes de você desenvolver a doença, já tem alguns marcadores de que a sua microbiota intestinal pode apresentar realmente, ali às vezes 3 anos antes de você abrir um quadro clínico da doença, Nossa. Já sendo um norte de que, por exemplo, realmente uma alteração na microbiota intestinal é realmente o ponto principal para a pessoa, às vezes, ter ali uma presença de uma doença. Então, vamos cuidar da nossa microbiota, né? Cuidar da microbiota não é um bicho de 7 cabeças, a gente não precisa de milhões de suplementos, é fazer o nosso famoso básico bem feito, o nosso famoso arroz com feijão. Né? E isso realmente a gente já tem muitas modificações positivas com esses pacientes. Ai, perfeito. Moisés, muito obrigado pela sua participação. E esse foi o De Frente com o Especialista. É isso. Obrigado pelo convite.